essa história, eu tive essa história há algum tempo e a gente tem que divulgar aquilo que é consistente. Na verdade, essa investigação, ela foi descartada. Ela foi investigada de fato, quer dizer, a matéria está trazendo hoje como se fosse algo novo, não é algo novo, porque foi descartada, eu apurei, isso é de novembro de 2019, o Moro ainda tinha influência, a matéria está correta quando diz que é método da Lava Jato, o Moro tinha influência ainda ali na Polícia Federal, e então houve esta delação do Luiz Henrique Molição, que é amigo do hacker, que é amigo do Delgatti. Ele efetivamente contou que ouviu falar que tinha uma sobrinha do Palocci, chamada Luana, que tinha amizade com o Delgatti, e que essa Luana teria sido elo entre o Palocci e o Delgatti. Isso não é verdadeiro, quer dizer, até parece que estão querendo limpar a biografia do Palocci, como se o Palocci estivesse preocupado em contar a verdade, ou repor a verdade aqui na história, dessa história, ou da história do Brasil. Não tem nada a ver. O Murição foi pressionado a fazer delação. Murição é um jovem, só para eu. É um pouco complexo, então eu tenho que explicar o papel de cada um. O Munição é um jovem, tem 19 anos, tinha 19 anos na época, colega do Delgatti no curso de Direito, e prenderam o Munição. E o Munição, ele não tinha nada a ver. O Munição, ele foi uma pessoa que, para quem o Delgatti contou sobre as mensagens, pediu confidencialidade, e o Munição é uma pessoa que mandou um áudio para o Glenn, na época, quando o Intercept vazou todas aquelas mensagens. E aí prenderam o Munição, como prenderam muitos outros. E o Munição, então, pressionado, como todos os outros foram pressionados pela Polícia Federal, método da Lava Jato, ele inventou essa história. E aí a Polícia Federal investigou e descartou. Pode ter um ou outro policial que ainda... só que oficialmente, como inquérito, isso não é verdadeiro, isso não é investigado, foi descartado, porque esta Luana, que a Polícia Federal na época tentou ligar ao Palocci, ela não tem parentesco nenhum com o Palocci, ela é conhecida do Delgatti. Então, eu só queria dar essa informação a todos, porque aquilo que parece ser uma bomba, na verdade, não é. Na verdade, já foi descartado, isso não tem mais existe ainda Polícia Federal tentando investigar mandante, mas não existe mandante, nunca vai ser encontrado um mandante, porque o Delgatti agiu por conta própria. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que o Delgatti ganhou com isso? Porque o Barroso, que é ministro do STF, ele falou uma vez lá numa sessão, cravou que existe mandante e que foi por dinheiro. Delgatti não fez nada por dinheiro, não há a menor hipótese disso ter ocorrido. Aí as pessoas falam, mas por que o Delgatti mudou a história do Brasil? Por que ele fez? Por que ele acessou os arquivos do Dallagnol? Olha, o Delgatti, ele conta que ele descobriu, brincou de Deus, vamos chamar assim, porque ele começou a hackear todo mundo que ele tinha algum interesse. Todo mundo que tinha algum interesse. E aí ele viu uma palestra do Dallagnol e descobriu o Telegram do Dallagnol, entrou e hackeou, e quando ele admirava o Dallagnol. E quando ele viu tudo aquilo, ele falou, é uma bomba, eu não posso ficar com isso só para mim. E aí ele vazou para o Glenn, primeiro teve um acesso a Manuela, que é jornalista, Manuela Dávila. A Manuela, então, contatou o Glenn, e aí houve toda a relação entre eles, a conversa entre eles, para que essas mensagens fossem divulgadas. Mas, de novo, mas por que então ele fez isso? Olha, o Delgatti mudou a história do Brasil, mas eu tenho, pelo que eu apurei, junto à comunidade de hackers mesmo. Existe entre os hackers uma disputa por grandes feitos. Essa é a verdade. Tá? Isso é o que os motiva. É vaidade? É vaidade. Mas é aquilo que o hacker ele quer interferir na história, ele quer mudar o curso das coisas, e entre eles, o Delgatti nunca seria conhecido, ele tentou evitar a identificação dele, de todo jeito ele tentou evitar.
mas acabou sendo descoberto. Ele cometeu lá uma falha, porque ele contratou um serviço de VoIP, ele contratou e deu o próprio nome dele, e aí descobriu, chegaram até ele. Mas ele não queria ser descoberto. Porém, no ambiente dele, do universo dele, entre os amigos dele, ele já era reconhecido por poucas pessoas como a pessoa que desmontou a Lava Jato. Então, como eu disse, existe uma competição mesmo entre eles, de quem vai fazer maiores feitos, de quem consegue, por exemplo, quando se invade o Pentágono, por exemplo, isso entre eles há uma satisfação muito grande, e eu compreendo, e tem que ter mesmo. Eu acho que o que ele fez e que muitas vezes outros hackers fazem, no caso, por exemplo, do Assange, que também foi hacker, essa é a verdade. Existe o que impulsiona é tentar mudar a história do país, a história da humanidade, e quer que as pessoas saibam, mas num nível próximo, porque não quer ser preso, né? Então, eu só queria dar essa informação para vocês, porque essa história eu apurei, e eu tenho que contar a vocês aquilo que eu apurei. Aquilo foi tentado emplacar na época do Moro, de fato o método da Lava Jato, o Moro é perigosíssimo. Agora, isso já foi descartado, sabe que não há mais nenhuma possibilidade de que seja real. E a ação do Delgatti, até essa era uma linha que as pessoas, na época, os policiais federais, eles investiram muito, porque eles tinham certeza, a partir do que o Moro falava, de que havia um mandante, que o Barroso fala no STF. Aliás, o Barroso agora está bancando de vítima aí da truculência dos bolsonaristas, e tem truculência dos bolsonaristas, mas o Barroso não é vítima de nada, não, viu? Vi ele ontem falar a respeito dos extremismos, etc., e tentando teorizar por que ele está sendo atacado, e tentando passar como se fosse herói nesse momento. O Barroso não é herói, e ele tenta atribuir a situação que nós estamos vivendo agora, enfim, projeto autoritário em curso por Jair Bolsonaro, ele tenta atribuir seria uma certa polarização. O que aconteceu, que o Barroso precisa entender, e ele que é amigo do Moro, amigo do Dallagnol, é que só surgiu Jair Bolsonaro por conta da ação criminosa de ministros do STF como o Barroso. Isso tem feito sempre, sempre. E aí o Barroso também não seria nada se o ex-patrão dele, que ainda deve ser patrão, a Rede Globo, que era patrão, pagava o Barroso. O Barroso era advogado da Associação das TVs, mas ligado à Globo. Eu sei disso porque eu era da Globo na época, e uma vez fiz uma entrevista com o Barroso, que era de interesse da Rede Globo, sem dúvida nenhuma, porque ele era um funcionário, uma espécie de funcionário, era ligado à Globo. Então não teria havido Bolsonaro, sempre nós temos que ter isso em conta, não teria havido Bolsonaro se a Lava Jato, defendendo os interesses de uma potência estrangeira, no caso os Estados Unidos, ela não tivesse se unido à mídia, ela não tivesse feito essa aliança que pariu o Bolsonaro. Então, sempre nós temos que dizer isso. Agora, nesse momento, a gente está defendendo a institucionalidade do STF. Sim, estamos defendendo a institucionalidade do STF. Mantida a regra do jogo, Lula se elege presidente, e aí nós teremos um avanço, ou vamos tentar recuperar aquilo que foi perdido por conta da ação da Lava Jato.